Olá, estamos de volta com mais um módulo do projeto Agentes Multiplicadores de Direitos Humanos. Meu nome é João Jorge e nesse segundo módulo vamos falar sobre a LGBTI-fobia institucional, como identificar e como intervir. Mas antes de mais nada precisamos pensar, o que seria LGBTI-fobia? Ela se configura como todo preconceito, violência ou agressões verbais, físicas, psicológicas, institucionais dirigidas a pessoas LGBTIs+, com o intuito de agredir, desestabilizar, invisibilizar e silenciar. Essas violações elas são exercidas por meio da hostilidade e do ódio direcionados a quem não se encaixa em padrões cis heteronormativos, impostos a toda a sociedade. Onde geralmente ela acontece? Ela pode acontecer em qualquer lugar, dentro de casa, na escola, no trabalho, em espaços públicos, de lazer, qualquer ambiente de culto religioso, entre outros. Sua principal característica é fazer com que gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, pessoas intersexos, entre outras categorias, se sintam inferiores e reprimidos em relação ao seu direito de ir e vir, se relacionar ou ainda como se portar socialmente. A LGBTfobia ela é complexa, ela se manifesta em todas as esferas sociais e pode provocar olhares punitivos, exclusão, comentários discriminatórios, silenciamento, assassinatos e até a autolesão, como automutilação ou suicídio. Portanto, é importante que não se confunda liberdade de expressão com discurso de ódio, pois a agressão não se justifica e a maior estratégia para o enfrentamento à LGBTfobia é garantir a existência, a resistência, políticas públicas e a visibilidade dessa população. Só que quando a gente está falando justamente de políticas públicas, a primeira ideia que nós temos é como a cidade, como as nossas cidades no Brasil e no mundo, elas são pensadas. Como é que elas estão estruturadas? Onde está a nossa legitimidade, E nesse sentido, algumas legislações elas nos dão pistas, elas nos garantem, esse processo de existência, de resistência, de enfrentamento, de existência, e de cidadania. Como exemplo, eu tenho aí o artigo 2º, inciso 3º da Lei 12.062 de 2012, é uma lei recente do município de Belém, que tem como um dos princípios a sustentabilidade, que consiste no desenvolvimento local, socialmente justo, ambientalmente equilibrado, economicamente viável, culturalmente diversificado e política e institucionalmente democrática. Então lá ele vai dizer como se pensa, como devemos pensar, como devemos construir a nossa cidade de Belém, de forma diversa, do ponto de vista cultural, mas principalmente democrática. Mas será que as nossas instituições, nessa cidade, nesse estado, elas são democráticas? Elas são inclusivas? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa cara? Nós temos como um dos objetivos do plano diretor reconhecer a diversidade espacial como elemento da identidade urbanística. Veja como a palavra diversidade ela é sempre utilizada sobre diversos aspectos, sobre inúmeros aspectos. E aí nesse sentido ele fala de diversidade espacial. Mas qual é o nosso espaço nessa cidade? Somos, portanto, uma cidade inclusiva. Também nessa legislação, ela diz que devemos promover o desenvolvimento de uma educação inclusiva. E aí isso também está previsto no nosso plano diretor da cidade de Belém. Mas será que realmente essa cidade inclui ou exclui? As cidades, de modo geral, as cidades do interior, elas são inclusivas? A população LGBTI, qualquer outra pessoa que esteja me assistindo, consegue se reconhecer, consegue se identificar com essa cidade, consegue
transitar livremente, exercer o seu direito de ir e vir sem esses olhares punitivos, discriminatórios ou ainda que nos invisibilizam. As instituições, né, os órgãos presentes, eles são democráticos quando nós tentamos acessar, nós conseguimos dialogar com eles. Algumas políticas públicas principais, como por exemplo saúde. Como que nós podemos ter acesso a uma saúde com saneamento básico, de forma humanizada e qualificada? Ela de fato, ela está presente nos bairros mais periféricos, para a população mais vulnerável. E quando essa população, principalmente LGBTs, homens trans, mulheres trans, procuram as unidades de saúde, tem o seu nome social, né, respeitado, tem acesso aos serviços disponíveis no Sistema Único da Saúde. Quando a gente está falando de assistência social, né, e no módulo anterior nós citamos alguns exemplos, né, de espaços institucionais de atendimento, como CRAS e CREAS. A legislação ela diz que nós devemos qualificar e integrar ações da rede de atendimento sob enfoque de temas como ética, cidadania plena, gênero, raça, respeito ao ambiente e à pluralidade sociocultural. Por ocasião das nossas datas, de fato, todas as instituições têm alguma programação e essa programação ela se efetiva na prática, ela é incorporada, né, nos princípios dessa instituição, no acesso da população LGBTI. Há, de fato, uma intersetorialidade e aí, novamente, nós recorremos à legislação que garante fortalecer a promoção da saúde, a prevenção, proteção de risco aos agravos por meio do exercício da intersetorialidade das políticas públicas, então saúde, assistência, segurança, meio ambiente, e aí ele diz alguns exemplos, né? Nas áreas de saneamento, educação, segurança, urbanismo, habitação, assistência social, entre outras políticas públicas. Nesse sentido, quando a gente está falando, inclusive, daquela diversidade, né, sociocultural, de inclusão, quando nós estamos falando de instituições democráticas, e aí logo em seguida a gente está falando de intersetorialidade, a gente consegue realmente visualizar essa intersetorialidade, a gente consegue ver essa homogeneidade no atendimento, né, nesses aspectos, nesses princípios que devem reger, como da humanização, do universo, do acesso universal e integral, nas estratégias de proteção e prevenção. Então, são questões aí, né, que nós precisamos estar sempre refletindo e discutindo e cobrando dos nossos representantes para que, de fato, possamos exercer e ter, né, a nossa cidadania respeitada. Alguns dos principais desafios, né, da prevenção é justamente na implementação de programas de prevenção e de combate a toda forma e qualquer violência e formas de preconceito. E aí é interessante como a lei fala, né, contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, o jovem, o idoso, a pessoa com deficiência e outros grupos sociais. Então, as nossas legislações, as nossas políticas públicas, elas são muito tranquilas quando elas utilizam a palavra diversidade, nesses aspectos que eu já falei anteriormente. Mas quando ela tem que especificar, né, e garantir o acesso da população LGBTI+, ela fala outros grupos sociais, que somos nós. Precisamos, portanto, reconhecer essas vulnerabilidades presentes nas nossas políticas públicas, a violência existente, a educação necessária, né, principalmente nesse momento que vivemos de pós-pandemia, de retomada, né, de enfrentamento a esses desafios, a falta de emprego, a falta de moradia adequada, a falta de saneamento, a falta de segurança, para que de fato possamos ser livres, termos uma sociedade justa, né, e que realmente promova uma igualdade de direitos e de acesso, e não apenas a alguns, mas sim para todas, todos e todes.
eu entendo que nós precisamos, portanto, enfrentar e resistir. No entanto, eu tive acesso a um material que foi produzido pela Aulaut com o Instituto Matizes, é o mais recente, e nessa pesquisa ele vai dizer que no percurso que se estende desde o registro, né, de uma violência em uma delegacia até o processamento da denúncia em uma ação judicial, foram constatados pelo menos 34 obstáculos responsáveis pela baixa efetividade da decisão do STF no processamento de casos motivados por violência contra pessoas LGBTIs+. Lembre-se que a decisão do STF ela aconteceu em junho de 2019, foi publicada no dia 28 de junho, né, no Dia do Orgulho LGBTI+, no Dia do Orgulho Internacional. E nesses últimos anos, então, a gente vem monitorando, né, os órgãos, as instituições, o movimento, e a gente sabe o quanto era importante essa decisão, né, como mais uma estratégia de enfrentamento e resistência, mas mesmo havendo essa garantia pelo STF, ainda hoje tem sido muito complicado, de fato, a gente efetivar e combater ou responsabilizar a prática de LGBTI-fobia. Embora essas barreiras encontradas elas possam apresentar variações, né, a pesquisa ela apresenta isso, a depender das especificidades da cidade, do estado, da região, as pessoas interlocutoras, né, que participaram dessa pesquisa, foi possível evidenciar que esses impeditivos ocorrem de maneira reiterada em todo o território nacional, então de norte a sul, de leste a oeste, e em diferentes situações e instituições, tanto do sistema de justiça quanto o de segurança pública. É o caráter não ocasional, quer dizer, não acontece de forma isolada. Ele tem sido não ocasional e tem sido de forma sistemática, com um conjunto de problemas identificados que nos permite afirmar que tais barreiras reunidas constituem uma violência institucional LGBTI-fóbica, cometidas por órgãos e agentes do Estado, que impossibilita o reconhecimento da criminalização da LGBTI-fobia no Brasil. E nesse sentido é importante, a gente falou, né, inicialmente sobre o conceito de LGBTI-fobia, mas precisamos compreender, afinal de contas, o que seria essa LGBTI-fobia institucional. E aí esse material também define, utilizando a Minayo Moreira, né, Minayo de 2006 e Moreira em 2020, como uma violência praticada por um agente ou órgão público que dificulta ou prejudica o acesso da vítima LGBTI aos mecanismos de justiça e ao reconhecimento integral da violência sofrida. Então esse seria o conceito, né, mais atualizado de LGBTI-fobia institucional. A decisão, portanto, do STF, em teoria, determinou que os seus efeitos fossem aplicados imediatamente a todos os órgãos públicos. No entanto, a eficácia dessa decisão, ela ficou muitas vezes por depender justamente dos agentes e dos órgãos que, ao invés de acolher essa vítima e reconhecer a violência sofrida, acabaram provocando uma segunda forma de violência, que é o que eu chamo de revitimização. As barreiras que apontamos, né, nesse relatório, esse é um trecho desse material, ele permite afirmar que a violência institucional LGBTI-fóbica perpetuada pelo Estado e seus agentes prejudicou a efetividade da criminalização da LGBTI-fobia nesses seus 2 últimos anos, né, em vigor. E 2 únicos anos, né, desde 2019. Ao longo da pesquisa foi possível ter acesso aos relatos, né, em que as vítimas foram desencorajadas em postos de atendimento e delegacias a ingressar com uma denúncia formal. Você que estiver me assistindo provavelmente já deve conhecer ou deve ter tido a experiência de ter procurado uma delegacia, de ter procurado alguma instituição, ter falado com algum agente público e ter sido desencorajado ou não ter tido a sua demanda de fato acatada, né, respeitada.
Outras situações descrevem tentativas de agentes de segurança pública desconsiderar ou diminuir a gravidade da natureza LGBTfóbica, da violência cometida pelo agressor. Não é nada disso, né? De repente foi um mal-entendido, isso não é LGBTfobia. Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso, né, na delegacia e ouvir, né, da própria delegada que disse que não era uma situação de transfobia e muito menos de racismo, né? E nós procuramos uma outra delegacia que era a responsável por aquele território onde teria acontecido o fato, e o delegado, né, que nos atendeu também teve uma dificuldade porque ele disse: doutor, mas não teve nenhuma situação de injúria, né? Então fica muito difícil de configurar um racismo. E aí eu questionei: doutor, então quer dizer que só seria racismo se houvesse a injúria? Porque eu entendo que são crimes diferentes. A injúria racial, né, prevista lá no Código Penal, e o racismo previsto, né, na lei, tanto na Constituição quanto na Lei 7716, e que foi essa que o STF se refere. Então são dificuldades que a gente ainda enfrenta, né, no nosso dia a dia, na nossa militância. Então, portanto, uma das faces recorrentes, né, da violência institucional LGBTfóbica é a relativização da narrativa das vítimas como forma de obstruir o acesso dessa população à justiça. Embora seja possível identificar episódios explícitos de violência institucional em ações e condutas por um órgão ou agente público, essa modalidade de violência pode ocorrer de maneira menos evidente e direta. Então é muito diferente quando ela está explícita e quando ela acontece de forma, né, subjacente, não tão clara, né? E aí é importante nós ficarmos atentos, né, nesse nosso dia a dia. Nós sabemos quando acontece uma situação de LGBTfobia, quando há esse olhar, né, de desprezo, de despreparo ou de não saber realmente como atuar. E é importante que mesmo quando a vítima toma essa iniciativa de denunciar, novos empecilhos acabam sendo impostos na hora de comprovar a agressão e de convencer o órgão ou o agente público a entender que a agressão foi motivada por LGBTfobia e que a LGBTfobia é uma violência. São inúmeras dificuldades, né, e obstáculos que a gente vai identificando, vão acontecendo nesse processo, né, na busca pelo exercício da nossa cidadania, pela busca de uma reparação, mas principalmente pela busca de um amparo estatal, né, e que depende dos órgãos e dos agentes públicos. Nesse sentido, é muito evidente, todos nós, como eu falei, já devemos ter passado por alguma situação, conhecemos algum relato em que é possível identificar que o despreparo dos agentes e dos órgãos públicos em acolher a vítima de LGBTfobia ou de reconhecê-la como tal, também resulta, em grande parte dos casos, né, na desconfiança de ingressar ou prosseguir com a denúncia. Nós já tivemos inúmeras situações em que, por mais que nós tenhamos orientado, né, então faça, né, o boletim de ocorrência, e nós reafirmamos a importância, sim, tem que registrar, porque é a partir desses dados e desses índices que nós vamos poder cobrar e lutar, né, por melhorias, por políticas públicas, mas ainda assim a vítima muitas vezes ela desconfia e prefere não prosseguir, né, às vezes por medo também, né, de sofrer algum tipo de represália ou por não ter de fato a sua demanda, né, aceita ou acatada. Então, esses episódios, eles apontam, né, demonstram que a violência institucional ela ocorre não apenas quando os agentes ou órgãos agem dessa forma inadequada ou irregular, mas também na omissão do Estado-nação, né, como um todo, em coibir violências e garantir esse acolhimento, a proteção à vítima e ao reconhecimento da agressão sofrida. Deveria ser, né, um compromisso de todas as instituições, de todos os agentes públicos, erradicar a violência institucional LGBTfóbica em todas as suas manifestações. Porque, além de ser necessária e urgente, é preciso, né, combater as demais formas de violência sofrida pela população LGBTI+, que não começam, né, com a LGBTfobia. Na verdade, a LGBTfobia ela é a conclusão de todo um processo de exclusão.
que começa, inclusive, justamente como são pensadas as nossas cidades, o que não efetivam, de fato, esses espaços plurais, esses espaços diversos, esses espaços socialmente inclusivos. É, portanto, o papel do Estado em assegurar que tais condições não sejam uma opção, mas sim uma obrigação. É um dever dos órgãos e dos agentes reconhecer a plena cidadania da população LGBTI+, no Brasil. Parte, né, do que foi apresentado nesse material, ele está disponível no site www.relatorioaulautbrasil.org. Foi, como eu falei, uma pesquisa organizada pela Aulaut e coordenada pelo Instituto Matizes. Teve como parceiras a ANTRA, a ABGLT e a Renosp. E eu acredito, né, que seja um material de importância nesse momento, tanto por ser o mais atualizado, mas pelos conceitos que ele traz e que nos faz refletir, né, essa intersetorialidade, essa integralidade no que diz respeito às políticas públicas, no reconhecimento dessas vulnerabilidades. Nós já tivemos inúmeros exemplos, eu falei, né, esse o mais recente, todos nós em algum momento já passamos por alguma situação de LGBTfobia institucional ou de revitimização. Na verdade, o caminho que a vítima passa muitas vezes é esse de ter que falar também inúmeras vezes, né, o que acontece. E aí a gente não está falando apenas daquela agressão verbal, muitas vezes. Além das agressões verbais, a vítima, quando ela sofre algum tipo de violência física, de violência sexual, ela ainda passa por outros acessos, né, como por exemplo da saúde. E já muitas vezes naquele mesmo processo é possível já identificar uma possível LGBTfobia institucional no tratamento não humanizado que essa vítima recebe. E a dificuldade, né, de ter a sua cidadania plena respeitada. E que começa inclusive com respeito ao nome social, né, a identidade de gênero dessas pessoas, e que desumaniza, né, muitas vezes, e não faz com que a própria vítima se coloque num processo de pensar como se, ao invés de vítima, fosse na verdade a responsável por aquela agressão. Então não, nós precisamos sempre deixar claro que não, nós não somos autores, né, da violência, nós somos a vítima e merecemos e temos o direito ao acolhimento e à assistência integral, conforme está previsto na legislação. Daí a importância de todos desses avanços que nós tivemos, né, legislativos, e a importância e a falta, inclusive, também que faz de um estatuto da diversidade nacional que possa, de fato, unificar, né, homogeneizar esses procedimentos, tanto na saúde, quanto na educação, quanto na assistência, quanto na segurança pública. Esses procedimentos eles precisam ser melhor homogeneizados, melhor unificados, para que de fato a gente tenha a clareza, né, quando de fato precisarmos acessar um deles, embora mesmo que você não seja, né, vítima de fato de uma violência mais grave, mas que no seu dia a dia, né, você tem esse direito de ir e vir como você realmente é, de exercer a sua plena cidadania, né, a sua plena identidade no acesso a esses órgãos, que pode ser até um simples processo de inscrição, mas que respeita, né, o nome social, respeita a sua roupa, respeita o seu cabelo, respeita a sua forma de interagir. E quando nós estamos falando desse processo, em nenhum momento nós estamos pedindo algum tipo de privilégio, né, de prioridade. Muito pelo contrário, nós estamos apenas buscando aquilo que todas as outras pessoas têm, né, no seu dia a dia. A LGBTfobia institucional, portanto,
ela se dá quando nesse processo com a política pública, né, com os agentes públicos, com os órgãos, nós não, como se aquele local não fosse para que nós pudéssemos acessar. Então não, é só até aqui, daqui para frente não, né? Não tem vaga, não tem senha para a população LGBTI. Como eu falei, né, é muito interessante quando eu estava verificando, né, o material e verificando qual é o público, né, que deve acessar. E aí, quando chega para falar dos grupos mais vulneráveis, se cita nomeadamente, né, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência e outros grupos sociais. Então, que outros grupos sociais seriam esses, né? Então, todas essas reflexões devem perpassar e devem chegar, principalmente aos nossos representantes, aqueles que são responsáveis por gerir o orçamento público para garantir realmente medidas e políticas públicas de enfrentamento. O estado do Pará e a cidade de Belém, eles estão na vanguarda, né, quando comparados a outras cidades e a outros estados, pelo fato de nós termos minimamente alguns sucessos, algumas garantias, né, inclusive de forma interna, né, em alguns regimentos internos e algumas portarias de alguns órgãos públicos, e isso sem dúvida é um avanço. Mas entre essa conquista legislativa, como a própria, né, que já foi citada algumas vezes, a própria criminalização pelo STF, então essas conquistas legislativas, essas conquistas pela justiça, há uma lacuna muito grande entre essas conquistas, os desafios existentes e a plena efetivação, realmente ele chegar na ponta, ele chegar a quem de fato merece e deve, né, ter esse acesso e essa proteção e esse acolhimento. Ainda há uma lacuna muito grande, uma dificuldade muito grande. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa, inclusive, o interior do nosso estado, do nosso gigante Pará, a gente verifica que esses desafios são maiores ainda, eles acabam ficando realmente mais desprotegidos com a falta muitas vezes de uma delegacia especializada, de uma qualificação adequada, né, dos agentes públicos, de não ter um órgão, né, uma coordenadoria local, alguma presença de algum órgão estatal e o próprio preparo, né, dos órgãos que lá existem para acolher a demanda, né, da vítima de LGBTI-fobia, que não passa apenas por esse simples dessa invisibilização, né, dessa simples agressão verbal, mas sim muitas vezes daquela violência que ceifa, né, a vida, que provoca inclusive a autolesão, né, a automutilação e ao suicídio. Portanto, é muito importante, né, quem estiver nos assistindo, que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas, que vocês como agentes multiplicadores de direitos humanos, e nós já entendemos no módulo anterior que os direitos humanos não são só para alguns, são para todas, todos e todes, realmente consigam multiplicar, consigam levar essa mensagem ao máximo de pessoas envolvidas, mas principalmente aos órgãos e os agentes públicos. Todos aqueles que estiverem disponíveis a dialogar com a gente, estiverem disponíveis a construir, nós estamos abertos, né, para isso, e é esse movimento também que nós temos que fazer, esse pacto que nós temos que fazer de reintegrar, né, de ressocializar todas as pessoas nesse processo de reconstrução do diálogo, da integração, da inclusão, mas principalmente da intersetorialidade das políticas públicas. Eu finalizo, portanto, né, esse vídeo com uma reflexão que, sem dúvida, talvez seja o nosso maior desafio para esse momento, né? Como efetivar o acesso da diversidade sexual às políticas públicas com universalidade, equidade, qualidade e igualdade. Como, né? Essa pergunta é a que vai ficar aí para reflexão, para a produção, né,
da roda de conversa, para que a gente possa, de fato, pensar estratégias e formas de efetivar o acesso, de intervir, né, nessas situações, mas como eu falei inúmeras vezes aqui, né, de poder resistir para poder existir, que talvez esse seja o nosso principal desafio no momento em que vivemos. Eu me despeço e agradeço, e logo logo estaremos aí no terceiro módulo falando sobre as possibilidades jurídicas, né, os nossos avanços jurídicos. Muito obrigado.